Capítulo 4, versículo 1. Caim e Abel. E conheceu Adão a sua mulher Eva. É a conotação bíblica da união conjugal de marido e mulher, no que diz respeito ao ato sexual, a qual concebeu e deu à luz a Caim, o primeiro menino nascido dessa união. Terminara exatamente como o Senhor disse com dor, e disse: alcancei um varão por vontade do Senhor. Quando Eva utilizou o título Senhor, que alude à aliança de Deus e que se refere à semente da mulher, Gênesis 3, versículo 15, ela pensava que Caim fosse o que fora prometido. Ela evidentemente não se deu conta de que era impossível para o homem caído gerar o Redentor prometido. Versículo 2. E depois deu à luz a seu irmão Abel. Abel significa vaidade, o que demonstra que Eva já se desiludira com seu primogênito, Caim, o mais velho. Sem dúvida, Eva viu nele algumas características que ela sabia não poderem ser da semente prometida. Ela estava perdendo a fé em Deus. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ambos eram profissões honoráveis. Versículo 3. E aconteceu que, passando o tempo, a frase utilizada aqui se refere a um longo período de tempo indeterminado. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Provavelmente, essa foi a primeira oferta que ele trouxe, apesar de o Senhor já ter explicado à primeira família a necessidade do sistema de sacrifícios para desfrutarem de algum tipo de comunhão com Deus e o perdão dos pecados. Há provas de que Adão, ao menos por um tempo, ofereceu sacrifícios. Caim sabia o tipo de sacrifício que o Senhor aceitaria, mas se rebelou contra a advertência, exigindo que Deus aceitasse o trabalho de suas mãos, o que na realidade Deus não pode aceitar. Assim temos na pessoa de Caim e na de Abel os primeiros exemplos de um homem religioso do mundo e de um verdadeiro homem da fé. Versículo 4. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E isso foi o que Deus exigiu, um sacrifício de sangue de uma vítima inocente, um cordeiro, o que declara o fato de que Abel reconheceu a sua necessidade de um redentor e que alguém viria redimir a humanidade perdida. A oferta de Abel foi um tipo de Cristo e o preço que ele pagaria na cruz do Calvário para que o homem pudesse ser redimido. E olhou o Senhor com agrado para Abel e para a sua oferta. Como já foi dito, tratava-se de um tipo de Cristo na cruz, a única oferta que Deus respeitaria. O altar de Abel é formoso aos olhos de Deus e repugnante ao do homem. O altar de Caim é formoso aos olhos do homem e repugnante aos de Deus. Esses altares existem na atualidade ao redor de um que representa Cristo e a sua obra expiatória. Pouco se reúne ao redor de outro a muitos. Deus aceita o cordeiro imolado e rejeita as frutas oferecidas. E a oferta, sendo rejeitada por necessidade, é rejeitado igualmente o ofertante. Versículo 5. Mas não olhou com agrado para Caim, nem para a oferta dele. Digamos, uma vez mais, Deus não tem respeito por qualquer caminho proposto de salvação, com exceção do de Jesus Cristo e ele crucificado. 1 Coríntios 1, 23 e 1 Coríntios 2, versículo 2. E irou-se Caim em grande maneira e descaiu o seu semblante. O que encheu Abel de paz, encheu Caim de ira. A mente carnal mostra sua inimizade contra toda essa verdade que tanto alegra e satisfaz o coração do crente. Versículo 6. Então o Senhor disse a Caim: Deus ama Caim tanto quanto Abel e deseja abençoá-lo também. Por que te enfureceu?
O altar de Abel fala de arrependimento, de fé e do sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mancha. O altar do Caim fala do orgulho, de incredulidade e de autojustificação que sempre provoca a ira. E por que descaiu o teu semblante? A ira de Deus, a ira de uma forma ou de outra, acompanha a autojustificação, porque essa é a infectou Caim. A justiça de Deus só pode vir por meio da cruz, enquanto que a autojustificação depende das obras. Versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se você trouxe o sacrifício correto e deste modo colocar a sua força, e se não fizeres bem o pecado, uma oferta do pecado está à porta, um cordeiro estava à porta do tabernáculo, e sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deves dominar. O Senhor prometeu a Caim domínio sobre a terra nesse dia, mas somente se ele tivesse oferecido o sacrifício correto e posto a sua confiança neste. Ele promete o mesmo atualmente a todos os que confiam em Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 5.